Será que os médiuns de antigamente eram mais fortes? Será que as manifestações espirituais eram mais intensas? Ou será apenas uma impressão moldada pela memória e pela saudade de um tempo que não volta? Essa é uma pergunta recorrente no meio espiritualista. Em muitos terreiros, é comum ouvir: antigamente as entidades vinham mais firme. E quando lembramos de nomes como Chico Xavier, Zé Arigó, Peixotinho, ou mesmo das incorporações quase possessivas dos terreiros de Umbanda, é impossível não notar a diferença. Hoje, os médiuns parecem mais conscientes, as mensagens mais sutis e os fenômenos menos espetaculares. Mas será que isso significa que a mediunidade de hoje é mais fraca? Ou será que estamos apenas vivendo uma nova fase da espiritualidade? No passado, os transes eram muitas vezes inconscientes. O médium cedia o corpo e parecia ser tomado quase por completo pela entidade. Era comum ouvir histórias de médiuns que não lembravam de nada após uma gira, ou que tinham sua vida física transformada por experiências intensas. E havia também os fenômenos físicos. Chico Xavier psicografava mensagens extensas em público, em velocidade impressionante. Peixotinho relatava materializações de espíritos. Zé Arigó operava com bisturi espiritual, realizando cirurgias que atraíam multidões. Esses eventos marcaram uma era em que a espiritualidade parecia mais visível, concreta, palpável. E para muitos, esse foi o auge da mediunidade. Hoje, o cenário é outro. A maioria dos médiuns trabalha em estado consciente ou semiconsciente. As incorporações são mais sutis. O espírito se expressa através do médium, mas o médium continua ali, presente, interferindo em maior ou menor grau. As mensagens também mudaram. Não são mais relatos detalhados, cheios de nomes, endereços ou previsões específicas. Muitas vezes, são reflexões cheias de entrelinhas, conselhos indiretos, metáforas espirituais. Como se os espíritos tivessem mais dificuldade em se manifestar plenamente. Ou como se nós tivéssemos mais dificuldade em recebê-los. Por quê? Talvez pela nossa mente. Hoje vivemos bombardeados de informações, redes sociais, celulares, notícias a todo instante. No passado, a vida era mais tranquila. As interações eram com vizinhos, amigos próximos, a comunidade local. A mente tinha mais espaço para se silenciar. E um médium com a cabeça tranquila é como uma antena bem ajustada. Hoje, nossas antenas estão sobrecarregadas. Concentrar-se, esvaziar a mente, abrir-se ao plano espiritual. Tudo isso é mais difícil em uma era de excesso de estímulos. Mas isso não significa que a mediunidade esteja enfraquecida. Talvez o que mudou foi a missão. No passado, a espiritualidade precisava provar sua existência. Fenômenos espetaculares serviam para mostrar que a vida não termina com a morte, que existe algo além do corpo físico. Hoje, esse não é mais o objetivo principal. Vivemos em uma época de reflexão, de autoconhecimento, de transformação da consciência. Se antes os espíritos precisavam levantar mesas, hoje eles precisam levantar consciências. E isso exige menos espetáculo e mais profundidade. Há também quem discorde. Muitos acreditam que ainda existem médiuns fortíssimos, mas que não ganham a mesma projeção pública. Os fenômenos podem existir, mas em silêncio, sem a exposição que os antigos tiveram. Talvez a mediunidade esteja tão viva quanto antes, apenas menos visível. Eu mesmo, este que vos fala, já vivi essa comparação de perto. Quando criança, eu via incorporações muito intensas nos terreiros. As pessoas realmente pareciam ser tomadas pelas entidades. A energia era palpável, quase assustadora. Hoje,
eu vejo mais o médium do que o espírito. As incorporações parecem mais brandas, mais suaves, menos arrebatadoras. E eu me pergunto, será que isso mudou de fato? Ou será que naquela época, a minha sensibilidade de criança captava com mais força o mistério? Talvez seja um pouco dos dois. Talvez a espiritualidade realmente tenha se transformado. E talvez nós, com o tempo, também nos tornemos menos impressionáveis, mais racionais, mais críticos. Então, eram os médiuns antigos melhores? Ou apenas diferentes? A resposta talvez esteja no meio termo. Não é que eles fossem mais fortes, nem que os de hoje sejam mais fracos. São épocas diferentes, missões diferentes, contextos diferentes. O valor do médium não está no fenômeno, está na mensagem. Seja uma palavra simples, uma incorporação, uma psicografia ou um conselho sutil. O que importa é o que chega ao coração do próximo. Talvez estejamos apenas evoluindo, menos dependentes da espiritualidade como espetáculo, mais capazes de refletir por nós mesmos. No fim, cada época tem os médiuns que precisa, e cada médium tem o papel de ser ponte, seja pela força física de antes ou pela consciência desperta de hoje. E você, o que pensa? Os médiuns de ontem eram melhores? Ou apenas diferentes? Talvez a pergunta não seja quem era melhor, e sim o que cada época precisava ouvir. Se ontem o objetivo era provar que o invisível existe, hoje a urgência é outra: fazer sentido na vida comum. A espiritualidade que importa não é a que levanta a mesa, é a que levanta a gente depois de um dia pesado. Menos espetáculo, mais substância. É para quem sente um chamado discreto no fundo do peito e não quer rótulo. Para quem prefere um sopro de verdade a um show de efeitos. Para quem percebe que a mente hiperestimulada virou o maior bloqueio e topa aos poucos educar a própria atenção. O que a gente busca não é colecionar fenômenos, é lucidez. É habitar a própria consciência com mais gentileza, responsabilidade e presença. Se a mensagem não te torna mais paciente em casa, mais honesto no trabalho, mais atento com o vizinho, ela é só turismo espiritual. A prova mais real não está no além, mas no jeito como a gente caminha aqui. Voltar pro básico é essencial e o básico é bonito. 3 minutos de silêncio diário, que parecem pouco, mas são sementes de clareza. Um caderno onde as palavras podem sedimentar ruído e deixar o recado emergir. Um corpo cuidado com sono, água, comida simples. Porque a mediunidade não dispensa o humano, ela o aperfeiçoa. E, quando em grupo, que seja um grupo confiável, com ética, acolhimento e bom senso. Fenômeno sem cuidado vira barulho, e barulho afasta mais do que aproxima. O respeito é a fronteira. A gente não invade a vida do outro, não dá diagnósticos, não promete cura, não decide destino. Sem idolatria, nem das entidades, nem dos médiuns, nem da própria experiência. A espiritualidade não precisa de palanque, precisa de sinceridade. Se algo te coloca acima dos demais, desconfia. Se te chama à humildade e ao serviço, aproxima. E ninguém caminha sozinho. Pensa numa fila do cuidado. Às vezes a sala parece vazia, mas as sombras discretas na parede lembram que tem mais gente sustentando junto. Cada um oferece o que tem. Escuta, prece, café, abraço, um gesto simples. O médium não é protagonista, é ponte. E ponte só tem valor se liga uma margem à outra. Quando nada sintoniza, não significa ausência, significa desalinho. A antena interna também precisa de manutenção. Às vezes basta parar de dar zapping mental. Quando a gente aquieta, a válvula acende, o ponteiro gira devagar.
e as ondas no ar reaparecem. O recado sempre esteve lá, só faltava nitidez. E é curioso como, quando o sinal enfim clareia, não vem em forma de espetáculo, mas de calma. O invisível também educa com limites. A porta que não alcança mostra isso. A luz vem intensa, mas para antes do chão, como quem diz que o passo é nosso. O plano sutil ilumina, mas não anda por nós. E essa consciência de que nada vai ser feito no nosso lugar é libertadora. Nos chama a responsabilidade de viver a vida inteira e não apenas esperar pelo milagre. E quanto ao medo de ter perdido o extraordinário? Talvez ele só tenha mudado de roupa. Hoje, o extraordinário é a consciência desperta, que não precisa desmaiar para servir. É o conselho simples que muda o dia de alguém. É a vaidade que aprende a calar. É o espírito chegando pela fresta do cotidiano, sem derrubar móveis para ser ouvido. A memória coletiva também nos engana. Antes parecia haver plateia em êxtase. Hoje o palco é íntimo. O auge não está nos aplausos, está no alinhamento silencioso que a gente sustenta quando ninguém vê. E ainda assim, seguimos juntos, mesmo quando parece solitário. A espiritualidade não deixou de ser coletiva, só trocou o salão pelo interior de cada um. Se você quiser um norte, eu diria: intenção clara, constância modesta, serviço concreto. Pequeno todos os dias. 10 passos leves vencem um salto isolado. Espiritualidade boa precisa ter consequência na rua, na casa, no trabalho. Se não melhora ninguém, é só enfeite. No fim, nada se perdeu. Se transformou. O rádio é o mesmo, a programação é outra. O véu não sumiu, ficou sutil. A incorporação não acabou, ficou consciente. E quando tiver que ser forte, será no momento certo, com propósito certo. Cada época tem a linguagem que merece. Que a nossa seja clara, elegante e ética. Que as antenas se alinhem. Que a porta siga acesa. E que a mensagem chegue onde precisa, sem pressa, sem ruído, com verdade. Agora, com o seu dial ajustado, o que você escolhe sintonizar?